Olá a todos, eu vou apresentar para vocês dessa vez uma série de vídeos sobre a escrita científica. O que envolve a escrita, seja para uma proposta de TCC, de monografia, para entrar no mestrado, ou seja para a escrita de um texto completo para um jornal especializado. Com essa série de vídeos, vocês irão entender o racional que está por trás disso. Confira e não esquece de nos seguir aqui no YouTube e acionar o sininho. Divirtam-se! Eu vou dividir essa apresentação de hoje em dois momentos. E eu vou usar sempre, muito estou usando essa palavra, o racional. Vamos ver o racional. O que está por trás de uma escrita científica? Eu quero começar com essa primeira parte aqui. Quando eu penso em escrita científica, eu venho com essa pergunta. Eu estou preparado para escrever alguma coisa? Essa que é a grande questão. Eu estou preparado ou eu não estou preparado? Se eu estou preparado, eu estou preparado para quê? Para escrever de que forma? Como? Para quem? De que maneira? Qual estilo que eu uso? Eu vou usar o estilo que eu estou trazendo da minha educação, na educação que eu recebi dos meus pais, colocar isso aqui agora no momento de universidade, no momento adulto, eu vou colocar de que forma? Para quem que vai ler isso aqui? Quem que vai ler isso aqui? Eu estou preparado para isso. Eu vou voltar para essa pergunta se eu estou preparado. É esse tipo de conversa que eu quero introduzir para vocês aqui. Eu vejo o meu aluno assim, ó, quando ele chega. Quando eu recebo o meu aluno da graduação, da pós-graduação, principalmente os que não estão acostumados, não vieram tendo contato com a gente, eu imagino assim, toda vez que eu leio pela primeira vez, é mais ou menos nessa lógica, que com muitos erros, sem uma lógica, uma coerência entre os parágrafos, sem ter uma pergunta clara, porque na verdade o que eu gostaria que quando vocês saíssem daqui, terminando o TCC, terminando a iniciação científica, ou terminando o mestrado, ou terminando o doutorado, que vocês fossem dessa maneira, diferente, bem diferente, melhorados, que tivesse uma clareza na língua portuguesa, na concepção das ideias, na facilidade de colocar no papel o que você está pensando, né? Então, sair de um tambor azul e se transformar numa Hydroworks. Essa piscina chama Hydroworks. Você compra nos Estados Unidos e fala do jeito que você quer, que aí você tem todo o controle da piscina, né? Você desenha do jeito que você quer, você fala com o tipo de paciente que você quer, se vai ter jato d'água, não vai ter jato d'água, se o solo vai regular ou não vai regular, ou seja, uma outra categoria, uma outra transformação do que é passar de hidroterapia, passar de fato, para exercício aquático. Então, passar de um momento passivo, onde você só recebe informação e não cria, passar para um momento onde você tem totais condições de potencializar tudo que você aprendeu e, óbvio, dissemine isso em outros lugares também para onde você for. É isso que é o meu desejo, essa transformação. E óbvio que estar num grupo de pesquisa ou não estar num grupo de pesquisa e estar dentro de uma universidade, estando ou não estando presente em um grupo, você tecnicamente vai fazer pesquisa, certo? Não tem como você não fazer uma pesquisa, não tem como você não fazer uma pesquisa, porque você tem um TCC, e não tem como você não ler uma pesquisa, porque você vai ter que escrever o seu TCC.
por pior que ela seja, você vai ter que, pelo menos nos 4, 5 anos que você passa na faculdade, ou nos 2 do mestrado, ou nos 4 do doutorado, mas aí também é óbvio que quem está no mestrado e doutorado é óbvio que está disposto a passar por tudo isso aí. Pela leitura e pela execução, não só consumidor, mas também como execução. E o Doug Altman, ele veio a óbito, acho que antes da pandemia, ele é um baita de um estatístico, um baita de uma contribuição para a área médica, e ele diz o seguinte, que a gente precisa de menos pesquisa, pesquisas melhores e pesquisas sendo feitas pelas razões corretas, adequadas. E é mais ou menos isso, porque o ambiente universitário é um local para se realizar, mas para se realizar o quê? O local ideal para se aprender pesquisa. Mas que tipo de pesquisa? Aquela com osteoartrite de joelho? Espera um pouquinho. Osteoartrite de joelho já não tem pesquisa o suficiente? Eu estou dando um exemplo elementar aqui, podia ser qualquer outro. Será que será que nós estamos precisando fazer pesquisa com osteoartrite de joelho? Se a gente for fazer pesquisa com osteoartrite de joelho, que é algo que passa pelo laboratório, passa pela piscina, a gente deveria fazer de forma adequada, sermos algo que, de fato, esteja faltando na literatura. E nós temos que fazer isso, de fato, para preencher alguma pequena lacuna que exista entre a prática clínica, a avaliação de, por exemplo, quem estuda osteoartrite de joelho. É algo que a gente tem que pensar e até fazer uma reflexão. E aí, óbvio que eu puxo o gancho para essas perguntas, né? Você vai fazer pesquisa e você quer entrar num projeto de pesquisa, para quê? Para que você quer? Para quem que você deseja fazer isso? Então, eu acho que entrar em um projeto, permanecer em um grupo de pesquisa, sair do grupo de pesquisa, a todo momento você tem que estar fazendo essa pergunta. Né? Vou fazer pesquisa para quê? Para satisfazer o meu orientador, para satisfazer o meu ego, e para satisfazer os meus pais, satisfazer a concorrência do grupo ao lado. Para quê? Você quer se mostrar? Ou de fato é uma tarefa individual, uma tarefa que você vai agregar, uma tarefa que você quer deixar como uma contribuição? E quando finalizar, você quer o que você finalizou para quem? Para quem quer que você você termine e você vai fazer o quê? Provavelmente deve estar passando na cabeça de vocês assim, bom, para disseminar. Tudo bem. Para quem? Para quem vai ler. Quem é que vai ler isso aqui? Se ficar em PDF, guardado num computador, talvez não seja tão interessante. Então, para que você faz pesquisa? Para você disseminar. Para que você quer disseminar? Para que leigos e para pessoas não leigas entendam o processo intelectual difícil, duro, de labuta que você teve e que agora você gostaria de mudar alguma teoria, gostaria de colocar em prática algum assunto. Tudo bem? Então, eu acho que é uma segunda reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Outro ponto qual é o motivo, né? Bom, vamos supor que você passa e você começa a fazer parte de um projeto de pesquisa, que você começa a, de fato, entender que o processo dentro de uma universidade tem esse tripé, pesquisa, extensão e ensino.
Vamos supor que você já entenda o processo do ensino, entenda o processo da extensão, colocar em prática. O estágio não deixa de ser uma forma de extensão, né? De momento profissional, extensionista. E aí você acha que nesse ponto da pesquisa você já está claro para você que você quer também entender esse processo. E vamos supor que você tem um assunto. A pergunta que você deve começar a fazer é assim: eu estou aqui dentro de um grupo, de um projeto, e tem razão para continuar? Tem razão para executar? Tem razão para realizar esse processo? Não é? Às vezes você se sente obrigado, às vezes você se sente oprimido, e às vezes você não está fazendo aquilo de fato que você gostaria de fazer, e nem aonde você não consegue colocar em prática o que você desejaria com um projeto ou com um grupo de pesquisa específico. Tá? Então, é outra reflexão e qual é o motivo que te levou a isso. Se você também quer fazer, dar uma de cantar de galo, assim, vamos dizer, com o teu colega, porque você quer cumprir o seu TCC, então você começa logo cedo, para quê? Né? Ou a área específica, o assunto específico, também é algo que você precisa definir. E aí, outra reflexão é se você está preparado, está treinado para seguir os passos, as regras. Óbvio que as características individuais, ela passa por essa pergunta aqui, né? Se você tem características de que você não consegue seguir regras, que você não consegue conviver em grupo, que você não consegue ser corrigido, em particular, ou na frente das outras pessoas, então é algo que você precisa pensar para ver se você quer avançar ou não. Que todo mundo precisa de treinamento? Todo mundo precisa de treinamento. Por que todo mundo precisa de treinamento? Porque o processo passo a passo da execução e da escrita, execução da pesquisa e da escrita, não é algo que vem, não está no dia a dia. Né? Vocês têm algumas disciplinas e vocês sabem que as disciplinas têm todas as suas dificuldades, e não tem uma disciplina específica de treinamento para executar uma pesquisa, e não tem uma disciplina específica de escrita. Então, você sabe que há um processo todo, vou dizer até pragmático, para você seguir, e tem regras, né? Nós somos cartesianos, a gente precisa de regras e regras científicas, entre aspas, rígidas, para que a gente entenda o processo, até o próprio processo da ciência, né? Até o próprio processo do nome fazer ciência ou fazer pesquisa. Então, é outra reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Vamos entender que você tem resposta para tudo isso, e você tem que também entender que o processo ele não é um processo rápido, e qualquer pesquisa que envolva seres humanos, o Comitê de Ética em Pesquisa da sua universidade, do seu local de trabalho, ele precisa estar atuante, você precisa ter conhecimento sobre isso e entender que todo procedimento com seres humanos precisa passar por uma avaliação, e essa avaliação ela começa no preenchimento da Plataforma Brasil, que é o órgão do governo
os comitês de ética e pesquisa das instituições estão vinculados. E tem um órgão regulador, que é o CONEP. Tá? Então, não comecem a fazer pesquisa sem antes entender se você tem autorização para começar a fazer. Muito bem. Você contará com colaboradores? Você vai ter uma equipe? Pesquisa, embora o processo intelectual, a formação da pergunta seja algo um pouco individualizado, um pouco egoísta, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua vontade. Você, mesmo que seja essa característica, você precisa de colaboradores. E equipe é algo que a gente não deveria deixar passar batido isso, né? Pessoas, óbvio que você tem afinidade, pessoas que o orientador designou para você trabalhar. É óbvio que isso não é algo fácil, mas em se tratando de um grupo de pesquisa, em se tratando, às vezes, de você querer fazer pesquisa lá, quando você se formar ou quando você finalizar um estudo e você for trabalhar fora desse ambiente, você vai ter que ter em mente isso aí sobre equipe e saber que a equipe ela é um processo importante. Porque, veja bem, em determinados tipos de estudos, como um ensaio clínico aleatório, você precisa ter um avaliador que não tenha contato com o tipo de intervenção que vai ser feita. Essa pessoa que é o avaliador, ele é um integrante essencial da equipe. É uma pessoa que vai ganhar o nome no trabalho, é a pessoa que preenche a planilha, que vai estar do lado na hora da análise estatística, muito primeiro do que a pessoa que está propondo o estudo ou que está envolvida com o treinamento. E vice-versa. A pessoa do treinamento, da intervenção, do tratamento escolhido, precisa também estar seguindo uma regra e precisa da equipe, né? Porque ela vai poder vai faltar, ela vai um dia vai ter 2 pacientes, vai precisar de alguém ajudando a fazer o atendimento. Então, o tratamento também é algo extremamente importante e mais do que uma pessoa significa também dar uma celeridade para o processo na coleta dos dados. Vou mostrar 2 exemplos para vocês aqui sobre equipe, exatamente do que eu estou falando. Esse artigo aqui foi publicado olha só, ele foi enviado em 18 de maio de 2020. Aí depois ele foi aceito em 1º de julho, não é? Então são 40 dias, isso aqui foi publicado. Dá uma olhada nisso aqui, o título. Influência de um programa de terapia aquática na percepção da dor, do estresse, da qualidade de vida em pacientes com AVE, crônicos de AVE. Ensaio clínico aleatório. Olha quantas pessoas participaram. Olha quantos autores. Estão observando? Isso aí é um pouco contrário ao que eu falei agora sobre vocês sobre equipe. Pertence a uma universidade da Almeria, esse autor, e ele publicou e fez um trabalho não fala aqui quantas pessoas foram feitas. E em 40 dias ele publicou o trabalho sem equipe. É possível? Eu acho, para o ensaio clínico, um pouco difícil, porque quem é que fez a avaliação dos desfechos? Não pode ser a mesma pessoa que participou da intervenção. Eles não podem ter eles não têm comunicação. Será que foi só ele que fez essas 2 coisas? Se foi só ele que fez as 2 coisas,
então tem alguma coisa errada no processo. Então está aí no volume 17 desse jornal de 2020. Pois bem, aí, pela minha surpresa, um segundo artigo, encaminhado no dia 3 de junho e aceito no dia 28 de junho. Ou seja, aquele foi aceito em 40 dias, esse foi aceito em 25 dias. Em 3 semanas, o texto submetido foi aceito. De quem? Do mesmo autor. E olha o título: Comparação do exercício aquático versus exercício em solo para melhora da mobilidade em pacientes com AVE. Pois bem, de novo, olha-se aqui o objetivo. O objetivo desse ensaio clínico aleatório foi comparar a eficácia de três propostas de tratamentos diferentes para melhora da dor, da marcha, do equilíbrio em pacientes com AVE crônico. 40 pacientes diagnosticados divididos em 3 grupos. Então, tem 3 grupos. Mas cadê a equipe aqui? Como é que você dá tratamento para 3 grupos diferentes? Né? É algo para se pensar. E foi publicado no mesmo jornal, na mesma revista, no mesmo volume 17, ou número 17, e pelo mesmo autor. Tá? Então, esse é um tipo de procedimento que não passa pela minha cabeça fazer um trabalho com que haja primário, como ensaio clínico aleatório, que haja coleta, que haja intervenção com uma pessoa. Né? A gente pode fazer um relato de série de casos envolvendo uma pessoa e olha lá. E eu já estou solicitando para que os novos processos que não se faça, a mesma pessoa que faz a intervenção não ser a mesma pessoa que faz a avaliação. Então, esses são os próximos procedimentos que eu vou adotar a partir do momento que a gente vai aprimorando o SMA, a gente vai melhorando esse tipo de coleta. E aqui, para mostrar para vocês que em pleno 2020, 2 ensaios clínicos, provavelmente um guarda-chuva, um projeto grande, maior, e ele teve 2 publicações. Eu não tenho nada contra 2 publicações, sendo os mesmos pacientes, mas não ter equipe para se fazer uma coisa e não para fazer a outra, já é um pouquinho demais. E me faz pensar coisas que não estão claras dentro do próprio texto. Tá? Mas esse jornal, o International Journal Environmental Research and Public Health, ele custa, para ser publicado lá, nada mais, nada menos que 2.500 francos suíços. Hoje cedo, preparando a aula para vocês, eu fui lá no governo e no conversor de moedas e converti 2.500 francos suíços para reais. O total de 14 mil reais custa uma publicação se você for pagar os 2.500 francos. Se você tem 2 artigos no mesmo mês, aprovado e publicado, então, em torno de 30 mil reais você tem que deixar disponível para você publicar. Então, são coisas assim, para quê e para quem? Que equipe você está fazendo? Você está preparado para fazer um estudo? Você vai disseminar e você tem... O que você imagina na sua disseminação? Em gastar ou não gastar? Né? Hoje virou toda uma problemática a disseminação com a cobrança de submissões das revistas. Então, mas isso está um pouco fora do escopo dessa nossa reunião de hoje e de amanhã, mas
o para quem e quem é que vai ler o teu texto, indubitavelmente eu vou precisar discutir isso com vocês, tá? Sobre qual perspectiva você quer a disseminação, de que forma. Outra coisa que nós temos que pensar, se o espaço que você possui tem condições para receber o estudo. Você tem a proposta, você tem a sementinha do pesquisador embutida dentro de você, você tem uma ideia genial, você vai dar uma contribuição lá na frente, teu espaço tem condições para receber um estudo? Né? Tecnicamente, vai precisar de financiamento? Se vai, você está preparado para isso? Tudo bem? Então, são coisas que a gente tem que ir pensando passo a passo, amadurecendo. Nós temos um equipamento, se nosso equipamento não está quebrado, se ele tem de fácil reposição. Óbvio que quando a gente envolve questionários, quando a gente envolve uma avaliação que vai ter o autorrelato, está mais fácil. Mas quando envolve equipamento, envolve um ambiente como o da piscina, como um ambulatório de fisioterapia, nós precisamos ver se tem condições para receber esse estudo, para horário, para a disposição dos equipamentos que vão ser emprestados ou comprados, e se financeiramente ele é viável também ou não. Tudo bem? Isso é algo também que tem que vir como reflexão importantíssima. E quando você está escrevendo, preparando, quão tranquilo você está, quão maduro você está para as perguntas. Quão maduro você está para as críticas que vão haver, que vão acontecer sobre a sua escrita. O que você está trazendo de experiência prévia de escrita? Foi estimulado no teu colegial, no teu primeiro, no teu segundo, no teu terceiro, a você melhorar a escrita? A escrita é um pouco diferente, porque vocês podem falar o seguinte: eu estimulei bastante a escrita porque eu tive uma professora particular de redação para fazer redação do vestibular. Então, aquela escrita que você utilizou é um pouco diferente da escrita que vai ser exigida de você. Porque aquela escrita, não necessariamente, ela passa pelo crivo científico. E eu preciso de uma maior formalidade na hora da escrita científica. Então, eu conto, eu nunca contei isso para vocês, mas eu conto que quando as pessoas querem entrar no projeto de pesquisa, ou num grupo de pesquisa, que as pessoas tragam o conhecimento prévio da escrita. E que fale que, pelo menos, lá na hora da redação do vestibular, você se deu bem, porque você treinou, porque você pagou professor particular para isso, teve alguma mentoria, né? Então, essa escrita não é só a escrita do texto propriamente dito, né, de um artigo completo, mas também na hora de fazer o anteprojeto, o pré-projeto. E também ter condições de fazer o levantamento da literatura utilizando base de dados. Mas isso é a segunda parte da aula. Aqui continua no momento reflexivo, para que você possa entender o processo do para quê e para quem que você vai fazer pesquisa. Aqui é um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que lá no começo da aula eu falei assim, no começo da minha fala, eu disse, olha, para que você vai fazer um estudo sobre osteoartrite de joelho? Esse texto aqui de 2019 tem como título: nós precisamos de outro ensaio clínico aleatório de exercício
para pacientes com osteoartrite de joelho, aí um subtítulo: nenhum ensaio clínico de exercício, nós não precisamos de nenhum ensaio clínico de exercício que envolva osteoartrite de joelho. Não é interessante isso? Está publicada numa revista específica de osteoartrite e de cartilagem, o título é assim. Tem um o endossamento aqui né, da OARSE, que é uma sociedade internacional de pesquisa em osteoartrite, não só de joelho, mas de osteoartrite de uma maneira geral, quadril, cervical, lombar, mãos. Então, é algo assim interessante. Não é? Então, se alguém fala assim, professor, eu gosto muito de osteoartrite de joelho, de membro inferior, por exemplo. Então, eu acho que você deveria começar com esse estudo aqui para ver se gostar é uma coisa, estar atualizado é outra coisa, e ser executor de um tema é outra coisa. Então, você tem que estar concatenado sobre isso. Né? Eu disse que foi endossado, né, pela OARSE. Então, endossado pela OARSE, que é essa Sociedade Internacional sobre Osteoartrite. Pois bem. E aqui ele, né, dá o resumo e fala: o objetivo foi investigar se há necessidade de um ensaio clínico sobre exercício e osteoartrite para aceitar o que já tem de tamanho de efeito para ser um efeito verdadeiro, ou um effect size, né? E novos estudos não são necessários mais, não são mais necessários. Por que eles estão dizendo isso? Aí eu posso dar um spoiler, né? Porque os ensaios clínicos sobre exercício já atingiram provavelmente por meio de meta-análises adequadas, um tamanho de efeito que está mais que comprovado que o exercício é superior, vale a pena quando não se comparado com não fazer exercício ou outro tipo de tratamento, como modalidade, por exemplo. Né? Então, o tamanho de efeito já está razoável para se aceitar que fazer exercício ele tem uma chance de melhora de 50%, 60%, 70%, quando comparada com qualquer outro tipo de intervenção ou não intervenção. Então, para falar isso aqui, eles já conhecem os ensaios clínicos e as revisões temáticas. Né? Para que, né, fazer determinada... Para que você está fazendo, para quem que você quer, aonde você quer atingir, aonde você quer chegar.